Hoje a gente está aqui na Mansão Celestial. Aí. Vários assuntos abordados hoje aqui. E a gente também estuda, né, em paralelo, lê outras coisas para ir aumentando, né, o nosso conhecimento, né, e essa troca também, porque um lê um livro sobre projeção astral, o outro lê um livro sobre o abismo e por aí vai. E eu tenho uma dúvida, não sei se é a dúvida também de vocês aí, não sei nem se o Pedro vai saber responder, mas eu queria saber se isso é verídico. Quando a gente percebe a presença de um espírito, mentor ou não, enfim, e para saber, né, se aquele espírito é aquele espírito, e não é uma holografia feita pelas trevas, ou enfim, espíritos que querem causar alguma desordem, né? Se você olhar nos olhos, se você se concentrar, ele não consegue manter a energia. E um espírito de luz se mantém. Lógico que tem toda a questão energética de você sentir, né? Você não fica com medo quando aparece, você fica numa situação agradável. E aí eu te pergunto, é verídico isso? Então, ou seja, a gente sente a presença e querendo confirmar, a gente, vamos dizer assim vulgarmente, né? A gente encara e pergunta, enfim, isso acontece dessa forma? É verídico, mas não é regra. Um espírito depende do grau evolutivo dele, do grau de conhecimento também. O grau de conhecimento. Se for um espírito que tem muito conhecimento, muito conhecimento, principalmente na transfiguração perispirítica, né, dele plasmar uma forma a qual ele quer mostrar para você, se for um espírito que tem muita força mental, muita disciplina mental e muito conhecimento, ele vai conseguir manter aquela forma para você por muito tempo. Você vai focar, ele não vai desfazer. Ele vai continuar com aquela forma e ele vai te enganar. Mas você pode sentir a energia, mas tem que ver se você tem essa capacidade forte também de perceber energia, porque às vezes a gente não percebe energia de uma forma tão profunda. Porque tem espírito que disfarça até um pouquinho as vibrações e confunde você, né? E fala manso e tudo mais. E agora, tem outra coisa também que é fora disso que eu falei. O espírito que apareceu para você pode ser um cascão astral. Aí já não é um espírito, é um cascão astral. E o cascão astral foi feito daquela forma. Ele não vai desfazer aquela forma. Ele foi feito daquela forma. É um clone, né? Vamos supor, é um clone do Bezerra de Menezes. É um cascão astral, né? Um clone astral do Bezerra de Menezes é uma criação artificial. Então ela não vai ser desfeita. Ela não vai ser desfeita. Aquela criação artificial, aquele clone, ela é monitorada por um controle remoto à distância. Ou às vezes tem um ovoide acoplado no crânio daquela criação mental, que o ovoide foi todo preparado para dar as direções para você, do que você tem que fazer. Por isso que eu estou te falando. É claro que se você está fazendo um trabalho para o bem, você vai ter a sua proteção. Os seus mentores não vão deixar você ser enganada por um negócio desse, né? Ou por um espírito das trevas. Mas você tem que ver se você verdadeiramente está naquele caminho do bem, porque você tem que ver quais são as suas intenções. Sim. Né? Se suas intenções forem, o seu caráter for bom, você é boa de caráter, e suas intenções é verdadeiramente ajudar as pessoas de coração e tudo mais, você vai ter os seus protetores que não vão deixar você ser enganada por um espírito desse ou por um cascão astral enviado pelas trevas para te enganar, né? Então, é um negócio muito complexo. Por quê? Porque a gente está encarnado e nós estamos sujeitos a ser enganados de uma forma muito fácil. É muito fácil enganar a gente. Nós estamos encarnados, estamos em desvantagem. Eles estão no plano invisível, eles têm a vantagem da invisibilidade. A vantagem da invisibilidade é um trunfo gigantesco na mão deles. Nós estamos em desvantagem completamente. Tá? Então você tem que estar muito certinho, você tem que estar muito correto nas suas atitudes, muito correto nas suas intenções, para que você possa ter a proteção. Aí você vai depender da proteção dos benfeitores, vai depender. Para você estar na proteção dos benfeitores, para que esses espíritos não estejam ali te enganando, entendeu? Tem vários senões também. Por quê? A gente mesmo já sentiu na pele, já experienciou esse tipo de vivência. A espiritualidade da luz, ela permite até aquele que esteja no caminho, enfim, fazendo a reforma íntima verdadeiramente, né, tentando ficar o mais correto possível, até para ele experienciar, conseguir diferenciar, né? Porque senão seria muito fácil, né? Tá sempre protegido, então eu estou sempre aqui, ok.
Então, se faz necessário. E muitas pessoas não entendem e entram na dúvida. Será que é isso mesmo? Meu Deus. E aí podem até desistir de um trabalho bonito, de uma missão que tinha para fazer, né? Porque não confiou em si, em primeiro lugar, não teve, de repente, um discernimento, uma sabedoria para entender toda aquela, vamos dizer, trama da luz. Porque existe o bem e o mal, existe o certo e o errado, e existe a luz e a escuridão. E tudo coaduna no universo de uma forma harmoniosa. Né? A intenção das trevas é fazer com que você desista de trabalhar com a sua mediunidade. Eles vão fazer que você se decepcione. Tá? Eles vão te enganar para que você desista. Poxa, só fui enganado, só deu M, fui seguir as direções, só deu coisa ruim, tal. Vou desistir. É isso que eles querem, que você desista da sua mediunidade. O que acontece? Os benfeitores espirituais que te acompanham, por exemplo, os mentores que acompanham as pessoas, quando o médium está iniciando na sua caminhada mediúnica, os benfeitores trazem alguns quiumbas, trazem alguns obsessores, para incorporar nos médios e se fazerem passar por mentor. Para que isso? Para os médios poderem identificar, saber como é que é um quiumba, para poder adquirir essa experiência, para ver quando é um quiumba e quando é um benfeitor. Tá? E às vezes a espiritualidade deixa até eles darem uma direção erradinha para ver se você vai seguir, né? Para ver se você vai seguir, se você vai sair fazendo tudo que o Espírito mandou. Porque você não pode fazer isso, sabe? Sair fazendo tudo que o Espírito mandou. Tem gente que se desespera, vem um Espírito, você mostra como um Exu caveira. Aí, com toda a roupagem, igualzinho e tudo mais, e dá direções. Aí a pessoa se desespera e fala, nossa, o Exu caveira chegou aqui agora e mandou fazer isso, isso e isso, nós temos que fazer, vamos lá fazer agora. Vai se arrasar. Será que tem que fazer isso mesmo? Será que é o caveira mesmo? Tá? Tem espíritos que transfiguram a sua aparência do caveira igualzinho, fala igualzinho a ele e dá umas direções até que parece ser bonitinha, mas a direção não está muito legal. Então, mas isso aí, a gente não pode ficar bitolado com isso, gente. Sabe por quê? Se você ficar bitolado com isso, muito, sabe o que vai acontecer? Você vai questionar de forma excessiva. Aí ferrou. Se você questionar de forma excessiva, você entra na incredulidade, você entra numa desconfiança muito grande, você acaba não fazendo mais trabalho nenhum. Aí você não vai fazer mais nada, porque aí você vai achar sempre que é um espírito enganador ali que está te enganando, que é um espírito trevoso que está te enganando, e você vai acabar não fazendo mais trabalho nenhum. Você vai ficar sempre com o pé atrás e aí você não vai fazer nada. Tá? Então, é uma coisa muito complexa, tem que estar num caminho direitinho, tem que estar ali numa reforma íntima direitinha, tem que estar com boas intenções para que você possa ser orientado pelos bons espíritos, mas você também é um espírito e você também pode fazer as suas direções. Você não precisa ficar seguindo, esperando a direção da espiritualidade. Você tem o seu livre poder de escolha. E aí, o que você vai fazer? E aí, o que você vai fazer com relação a isso? Faz, cara. Não fica esperando direção do Preto Velho. Não fica esperando direção do Exu. Vai lá e faz. Você tem personalidade. Você sabe o que é certo e o que é errado. Vai lá e decide se você vai fazer ou não. Exatamente. Entende? Então, decide se você vai fazer ou não. Por exemplo, a gente veio aqui agora. A gente está gravando um videozinho aqui. Está gravando um videozinho. Hoje já é o terceiro vídeo que a gente grava aqui. Tudo no bate-papo, né? Não veio espírito nenhum, não incorporou espírito nenhum, tá? Não precisou, apesar deles estarem aqui. Eles estão aqui, nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando. De repente esse assunto aqui, ele é todo programado já para a espiritualidade para ter esse assunto. Eles mesmos programaram, eles mesmos intuíram, inspiraram a Cláudia a fazer essa pergunta, a minha conversa com a Dani, e de repente isso aqui já estava tudo programado e a gente está seguindo, os espíritos vos dirigem, a gente acha que é a gente que escolheu esse assunto, surgiu, está no bate-papo aqui, e no bate-papo várias informações vão vindo e vai ajudando a gente, que serve para a gente também, e vai ajudando as pessoas que estão ouvindo, porque um monte de médium está assistindo esse vídeo aqui e vai ter essas direções e vai começar a pensar de uma forma diferente, mais amadurecida. Muito médium que vai ouvir isso aqui vai falar, caraca, o espírito estava mandando eu fazer tudo, eu estava fazendo tudo que estavam mandando. Já, entendeu? Um monte de médium aqui de centro de Umbanda, de centro espírita, eu sei que esse vídeo vai chegar nesse médium, está seguindo todas as direções que o espírito manda. E tem gente que está se estrepando com isso. Vai ver esse vídeo aqui e vai perceber que não é bem assim, vai começar a analisar tudo, vai começar a retornar a sua individualidade, sua personalidade. Tá, gente? Não tem medo, gente, de espírito, né? E nem fica com medo da morte, porque às vezes a gente tem medo da morte. Para com esse negócio de ficar com medo de ir para o umbral,
porque tem umbral que é igual aqui o plano físico, tá? E os espíritos estão lá vivendo em comunidade normalmente, nas suas casinhas, normal, é umbral. As colônias ficam no umbral. As colônias ficam no umbral. Pois é, então vamos parar com esse medo de umbral, porque qual o problema de você ir para o umbral? Não tem problema nenhum. Você vai para a dimensão que você está sintonizando, tá? Então vamos parar com esse medo, porque a gente só vai para a dimensão a qual a gente está em sintonia. Não tem esse negócio, vou para o inferno, vou não sei o quê. Cara, você só vai para a dimensão a qual você está vibrando, está na mesma frequência daquela dimensão. Exatamente. Não tem esse medo. Desencarnou agora aqui, ó, infartei, caí de repente. Cai aqui, vai ficar feio, estranho, o corpo caído no chão, sem vida, mas meu espírito já saiu e eu continuo. É desse jeito. Então não tem esse desespero de medo. E outra, espírito não dá coça em médium nenhum. O teu Exu vai te dar uma coça, hein? Tua pomba gira vai te dar uma coça. Ih, cai fora disso, não faz nada disso. Se fizer isso, é espírito trevoso, é quiumba. É quiumba que vai fazer isso contigo. O espírito de luz não faz isso. Não existe isso. Vai tomar uma coça do Exu, vai tomar uma coça da pomba gira. Não, cai fora disso. Isso é ignorância. Não existe isso. Ninguém vai te dar coça, não. E outra, a gente está precisando ter esse discernimento, esse equilíbrio, ter sabedoria, né? Porque a era do espírito está vindo aí. A gente está saindo de uma era mental para entrar na era do espírito. E a era do espírito é esse sentir. E isso vai ser primordial. Só que a coisa está a passos largos. E por que essa urgência? Por que essa quantidade enorme nas mídias, né, passando esse conhecimento? Porque os espíritos estão imbuídos, de uma boa vontade, de ajudar os irmãos, porque a gente está aqui para isso, para nos ajudar, primeiramente, óbvio, e para ajudar quem estiver aberto a esse conhecimento, né? Exatamente para isso, para a pessoa andar um pouquinho, eleva um pouquinho, vamos subir essa frequência, sai um pouco, desapega disso aqui tudo é ilusão. Eu sei que é complicado a gente falar isso, porque as contas chegam, né? E como eu já ouvi, o CPF é daqui da Terra, né? Mas o tempo não existe, isso aqui é ilusão. Então, como conviver num equilíbrio entre o espiritual e o material, né? Sem deixar um contaminar o outro, sem a gente se perder, né? É aí que entra o equilíbrio. Então, é necessário sim cuidar da vida espiritual de uma forma sadia, de uma forma sã, nada de fanatismo, nada de fazer coisas loucas, insensatas, impensadas, né? Então, por isso que se faz necessário o estudo, a conversa com outros amigos que estejam naquela mesma frequência, estudando, entendeu? Que essa troca é importante. Isso aqui é uma troca que a gente está fazendo. E como você mesmo disse, através de outros mentores, a espiritualidade é suave. É suave. É claro que eu quero crescer, então eu estou correndo atrás, eu estou correndo na frente, na verdade. Mas tudo é chegado a mim na medida que eu posso alcançar. Por mais que a minha vontade seja crescer, seja evoluir, não vai vir nada além que eu não possa absorver. Porque senão é perda de tempo. Eles não estão aqui para perder tempo. Então a gente tem que sair desse, se é que essa palavra existe, né? Desse mimimismo, dessa criancice, dessa infantilidade. Né? A comida sólida está aí. Já foi dito isso pra gente. Então, é lógico, se faz necessário, né, ter algum conhecimento. Até pra gente não se assustar à toa, ficar, meu Deus, o que está acontecendo e agora? E nem fazer, né, seguir os espíritos como se fossem, entendeu, verdadeiros deuses. Quando, na verdade, você é o seu Deus. Aqui dentro de você. Deus está aqui dentro. E quando você conseguiu escutar aqui? Né? Então, é esse o recadinho que eu queria trazer para vocês, porque eu estou tentando o máximo entrar nessa era espiritual, sair do mental um pouco, sentir, perceber o corpo falar, né? De uma forma, lógico, equilibrada. Eu não vou, como eu falei, fazer nenhuma coisa insensata, né? E deixar os espíritos trabalharem, porque com certeza eles nos dirigem, sim. Agora a questão é em que frequência você está e o que está emanando com você, o que está entrando em consonância com a sua energia. É essa o grande X da questão, né? E caso você perceba que não está legal, muda.
Muda, ninguém é Gabriela, nasci assim, você sempre assim, para todo sempre assim. Não, mude, mude. Você ficar com uma monoideia, uma ideia cristalizada de algum assunto onde você está vendo que existem mudanças, as pessoas estão falando sobre, as coisas estão acontecendo e você está ali parado, por quê? Para pensar nisso. Então, fica essa dica, né, para a gente crescer mais um pouquinho. É isso. É isso, gente. Valeu.